Ômega Web Rádio. Muito bom dia! Começando mais um programa 3 em pauta aqui na Ômega Web Rádio, trazendo aqui vocês mais uma vez nessa quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021, começando mais um programa nessa quinta-feira. Um abraço a todos, desde já, para poder participar com a gente, interagir, seja no computador, no tablet, no celular, no Facebook ou no YouTube. O 3 em pauta está no ar, com informação, análise, discussão, sempre com oferecimento do Laboratório Célula Mater presente quando você mais precisa. A Célula Mater tem sua unidade primeira ali no canal 2 de Agência Portuguesa e outras espalhadas pela região. Célula Mater, nosso parceiro de programa, que traz online. Hoje todo mundo está de modo remoto. Nosso parceiro Ted Sartori. Ted, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia ao nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouquinho, né? Bom dia a todos que nos acompanham nesse 3 em pauta dessa quinta-feira. Um abraço ao Marcelo lá no estúdio da Ômega. Nós estamos online, mas o Marcelo lá no estúdio da Ômega garantindo que o programa vá ao ar. E, lógico, interajam, participem. Afinal, aqui sempre tem muita informação, análise e entrevista em mais um 3 em pauta. Hoje a gente vai bater um papo com o Nicolau Obeid, né, do CDL Praia, né, do Santos Praia, que esteve em Brasília no evento dos lojistas, né, da Conselho Nacional dos Diretores de Logística, vai contar bastante para a gente daqui a pouco, e outros assuntos relacionados a esse tema, a economia, né, a retomada da economia, daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas antes, temos giro de notícias, né, Ted? Exatamente, e começando com uma notícia boa, né, referente à saúde, mas referente à saúde no que tange à estrutura, né, aqui em Santos. A Prefeitura de Santos concluiu a compra do imóvel do Complexo Hospitalar dos Estivadores, que fica ali na Avenida Conselheiro Nebias, esquina com a Rua João Guerra. Após 10 anos de iniciado o financiamento com a Caixa Econômica Federal para a aquisição do prédio, que pertencia ao Instituto Nacional do Seguro Social, né, o INSS, todas as 120 parcelas foram pagas e o débito oficialmente cancelado. Foram investidos pelo município R$ 21.492.579,20, considerando o sinal da compra. Considerando, esse valor que eu falei, considera o sinal da compra, as parcelas do financiamento e a escritura. Quer dizer, uma notícia muito boa em termos de, como eu disse no início, em termos de saúde, mas no que tange à infraestrutura, mas claro, que reflete no atendimento de saúde. Sim, o Estivadores por um tempão ficou parado, né, aguardando uma reforma, uma ampliação. Há algum tempo já vem funcionando, principalmente comprando capacidade, né, foi entregue, né, a sua administração à OS da Fundação ABC, né, Fundação ABC, que cuida dos estivadores, e assim, um trabalho muito bom eles fazem lá, né, a gente conhece, tem pessoas que a gente conhece que trabalham lá e passam essa sensação para a gente de que um ambiente realmente de primeira, né, e agora sendo um equipamento próprio da municipalidade, fica ainda mais latente o trabalho, aí, parabéns à Prefeitura de Santos, Secretaria de Saúde, por concluir a aquisição do equipamento onde funciona o Hospital dos Estivadores. E a próxima notícia do Giro, agora falando de saúde mesmo, lógico, não podemos deixar de falar de Covid-19, e Santos recebeu, na tarde desta quarta-feira, tarde de ontem, né, dia 29 de setembro, uma remessa de 2.970 doses da vacina Oxford AstraZeneca, que será destinada exclusivamente para a segunda aplicação de quem recebeu a primeira dose desse imunizante 3 meses atrás ou mais e necessita completar o esquema vacinal. Serão 7 postos, né, estão sendo 7 postos de vacinação destinados a esse público. As doses de AstraZeneca serão aplicadas até o fim do estoque. Depois, o município passa a oferecer o imunizante Pfizer para a segunda dose. Está sendo vacinado em primeira dose qualquer pessoa a partir de 12 anos de idade. Em segunda dose,
todos que completaram o intervalo da primeira aplicação, sendo Coronavac 28 dias, AstraZeneca 12 semanas e Pfizer agora 8 semanas, eram 12, mas já algumas semanas foi antecipado esse prazo em um mês. E em dose de reforço, os idosos com 80 anos ou mais e os imunossuprimidos a partir de 18 anos. Vale recordar que os idosos podem tomar a dose de reforço no mínimo 6 meses após a segunda dose ou dose única, e os imunossuprimidos com um intervalo mínimo de 28 dias da segunda dose ou única. Nesta quinta-feira, também é bom lembrar, nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, dia de hoje, a dose de reforço será oferecida em drive-thru no Santos Convention Center. Santos Convention Center, para quem não sabe ou quem não lembra, fica lá na ponta da praia. E para fechar o giro, Anderson, uma notícia que tem a ver com economia, né, com din-din, como eu sempre brinco aqui quando a gente traz notícias que envolvem din-din, ganho de din-din, né, não perda de din-din, pelo amor de Deus. São sempre importantes. E a notícia é a seguinte: a Receita Federal paga nesta quinta-feira as restituições do quinto e último lote do Imposto de Renda Pessoa Física, 2021. Estão sendo depositados, melhor dizendo, 562 milhões de reais para 358.162 contribuintes. Além dos contribuintes que entregaram a declaração no prazo, até 31 de maio, a Receita pagará a restituição a contribuintes que entregaram a declaração com atraso até 15 de setembro e não caíram na malha fina. O restante tem prioridade legal, sendo 4.955 contribuintes idosos acima de 80 anos, 47.465 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.927 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 19.211 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A partir do próximo mês, o fisco só liberará as restituições a contribuintes que tenham caído na malha fina em 2021 ou em anos anteriores e tenham retificado a declaração, corrigindo inconsistências ou erros de informação que às vezes acontece. Quer dizer, todo din-din, quem está esperando aí, ainda está esperando a sua restituição do imposto de renda, fique de olho, vá no site da Receita, lá no receita.fazenda.gov.br e confira se o din-din já está programado. São cerca de 870 mil contribuintes que caíram na malha fina. É um número bem razoável, né? Às vezes alguma inconsistência, alguma dubiedade de dado, alguma coisa que for faltando, às vezes é uma besteira de nada, mas que acaba atrasando aí o pagamento do também, depois vem corrigido, tal, aquela coisa toda, mas vai criar um transtorninho a mais para os contribuintes que caíram na malha fina. Lembrando que hoje também termina o prazo para o MEI regularizar as dívidas, né? Isso para quem especialmente tem até 2016, né? Então, hoje é o último dia para poder verificar essa regularização de dívidas, né? Que a partir de outubro a Receita vai encaminhar os débitos apurados na declaração anual simplificada dos MEIs para inscrição na dívida ativa. Então, isso é muito pior, porque aí entra custo judicial, etc. Então, para quem é MEI que tem alguma dívida pendente, aí é bom dar uma procurada para não ter aborrecimento, né, Télio? Exatamente. E também para não ter aborrecimento na hora de prestar serviço, né? Já que quem é MEI emite nota e tal, pode ter uma série de complicações, então é sempre bom ter o MEI em dia. Por sinal, eu já paguei o meu, já que vence em outubro. Então, agora só penso em pagamento de MEI em novembro, eu já estou tranquilo. Exatamente, tá tudo certinho, tudo belezinha. Tudo certinho. E reiterar, né? Existe a expectativa aí de que hoje ele tenha alta, finalmente, do hospital Albert Einstein. Ele está internado desde setembro, né, no início do mês, por conta da retirada de uma... Começou com exames, né, depois a retirada de um tumor no cólon. Até ontem a Kelly, a filha dele, postava, né, avisando que está voltando para os Estados Unidos, né, que ela veio para cá para poder cuidar do Reiton. Ao passo que ela anuncia o retorno dela, é um indicativo de que o Pelé deva sair. Até a agência o Estadão anunciava isso hoje, na matéria que tem na edição de hoje do Estado de São Paulo, falava disso, da possibilidade do Pelé receber alta hoje, né, voltar para Guarujá, para a casa dele em Guarujá, ficar com os cuidados, né, a Flávia, que é outra filha dele, deve assumir os cuidados. Fisioterapeuta, inclusive, né? A Flávia é fisioterapeuta, inclusive.
a parte fisioterápica, né? Enfim, mas vida longa ao rei do futebol. Agora vamos entrar em outubro, vai fazer aniversário, né? Fazer 81 anos. Vida longa ao rei Pelé. Vamos começar a nossa conversa de hoje, nosso debate, vou chamar para a roda aqui o Nicolau Obeide, né? Do CDL Santos Praia, que teve em Brasília ontem, né, essa semana, para poder debater com os seus pares aí a retomada do comércio, os desafios desse recomeço. Nicolau, bom dia, obrigado pela presença aqui no 3 em Pauta. Bom dia, tudo bem com vocês? Cadê a Cris? A Cris não está aí hoje, né? Cris faltou, hein? Vai descontar do salário dela, hein? Tudo bom, Anderson? Tudo bom, Sartori? Estou brincando com a Cris, ela falou que ela tinha um compromisso hoje, que não tinha jeito, né? Que ela não tinha como aparecer. Estamos aí, tivemos lá em Brasília na segunda-feira. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Está vendo? Estivemos lá em Brasília na segunda-feira, fomos uma delegação da Federação das Câmaras de Logística do Estado de São Paulo, tinha CDLs e federações do Brasil inteiro. Foi um evento, um 5º Fórum do Comércio, marcado pela CNDL. Desculpe que eu estou um pouquinho rouco, tá? Não sei se foi essa mudança de tempo. E foi um evento um tanto quanto político e, ao mesmo tempo, bem interessante, né? Tivemos a presença lá do Paulo Guedes, né? Estava prometido lá a presença do Jair Bolsonaro, mas ele, como está fazendo esse evento aí dos 1000 dias, né? Viajando pelo Brasil, ele justificou e não pôde comparecer. O Paulo Guedes mesmo esteve lá, o ministro do governo, e fez uma oratória falando da situação do Brasil, da nossa retomada, né? Que é a palavra da moda agora, que nós estamos retomando toda a economia do país e mostrando otimismo, né? Que o Brasil é um país realmente diferente dos outros, né? Toda essa retomada, ela sempre é mais rápida. Nós somos um país industrializado, apesar de ser mais o agronegócio que domina o nosso país, mas ainda temos bastante indústrias, o comércio é bem forte, o consumo interno também é grande, e sem contar a exportação. A exportação hoje ela está boa para quem exporta, está ruim para quem importa, por causa da alta do dólar, mas a economia está andando e não estamos falando em índice negativo, nós estamos falando em índices positivos para o comércio, para a economia, ao contrário, às vezes, até de muitos países desenvolvidos. Isso aqui foi demonstrado lá, né? Países da Europa que estão tendo índices bem ruins, até o próprio Estados Unidos, que tem a maior economia do mundo, tem tido problemas e com essa retomada aí, meio pós-pandemia, né? Porque nós não saímos dela ainda essa pandemia ainda está com a vacinação aí tomando aí quase 50% na segunda dose, ainda tem o nível de mortes está muito alto. Em função também, uma das coisas que até eu gostaria de salientar, eu respeito todo mundo que não quer tomar vacina, mas muitas mortes têm sido feita uma constatação que tem sido de pessoas que não tomaram nem a primeira dose da vacina. Então eu recomendo que as pessoas tomem, porque tem medo de sequelas posteriores, mas eu acredito que não e que essa vacina é a única saída para toda essa situação. É isso aí, foi mais ou menos uma retrospectiva do que aconteceu lá e foi interessante, é sempre um ganho, né? É sempre um aprendizado. Então estivemos lá e fizemos nos representar. Nicolau, você falou antes, até conversar um pouco antes de entrar no ar, assim, do ingrediente político, né? Que tem muitos deputados, cada um vem com uma solução fácil, prometendo dificuldade para vender facilidade, né? Enfim, aquela coisa toda. Mas a conversa com seus pares, o pessoal que é ligado às câmeras de logística, assim, como é que está a sensação deles para esse momento de quase pós-pandemia? Da conversa que você teve com os outros representantes, o que você extraiu assim de promissor? Nós vivemos no mundo real, né, Anderson? Nós não vivemos no mundo de Bob, né?
O grande problema é que a maioria dos deputados vive no mundo de Bob, né? Saláriozinho bom, cai sempre todo mês, não produzem Exato. nada, na verdade, eles não fabricam uma agulha, um palito de fósforo, eles simplesmente estão ali para conjecturar, para discutir, para falar, e pior de tudo é que eles é que fazem as leis. Então, assim, eu entendo que uma das coisas que ficou muito claro para a gente é que nós temos que ter, não podemos ter esse afastamento que eles têm da gente, né? Porque eles vivem num mundo muito longe do nosso. Nós temos que estar sempre presentes, sempre cutucando eles, sempre reivindicando. Você veja só, hoje já tivemos uma vitória, né? Que o Tribunal Regional de Justiça já deu uma vitória que o governo queria empurrar para a gente a gravidez das mulheres, né? Ou seja, toda mulher que ficasse grávida e se afastasse, né, para aquela licença maternidade, tinha uma alteração aí na lei que eles queriam que o próprio dono ou empregador bancasse esse salário durante E esse que é período. bancado Isso pelo INSS, né, Nicolau, normalmente. não, então, eles estavam querendo mudar, eles queriam mudar, Sim. eles queriam jogar essa carga para a gente. E nós fomos em cima, ficamos, brigamos, questionamos e conseguimos com os deputados e conseguimos mudar essa alteração que o governo queria, né? Porque não tem cabimento, né? Não tem cabimento nós questionarmos esse tipo de situação. Porque o que vem acontecendo? Nós temos nós vivemos num país que vamos criar discriminação, vamos criar. Você é mulher, então você está casada, você é nova, você tem idade que você pode ter um filho, então não vamos te contratar. É uma discriminação. E essa discriminação viria para cima da gente mesmo, né? Viria para cima porque mulher ganha menos, né? Que nem teve uma frase infeliz na campanha do Bolsonaro, e ele falou, é uma realidade. Só que o pessoal só pega o contexto da frase que foi falado e joga na mídia, como se ele falasse, não, mulher tem que ganhar menos que homem. Não, ele não tem nada a ver com isso, quem tem a ver com isso é o mercado. E se você cria uma lei nesse sentido, você vai criar essa discriminação, é óbvio, é uma coisa óbvia. Eu sou empresário, eu vou contratar uma mulher em idade fértil que possa vir e me gerar um encargo, ficar grávida, e me gerar um encargo durante a gravidez dela, em hipótese alguma. Eu tenho que olhar o meu interesse, como cada um olha o seu interesse. Então, isso é realidade, não é viver no mundo da fantasia. Então, isso que a gente também discute, como nós conseguimos agora com os deputados a prorrogação do Simples, dos impostos federais, já estavam votando lá no Congresso, inclusive, alguns deputados estiveram lá com a gente, vão prorrogar os nossos impostos, não vão isentar, veja bem, a diferença é muito grande entre isentar e prorrogar, mas também para dar um gás, né, para aquele que está tentando pagar suas contas e não se tornar inadimplente, e para o ano que vem também nós conseguirmos empurrar os impostos, alguns, e postergar para o ano que vem. Então, tudo isso são reivindicações que a gente faz, e essa aproximação com os deputados nós temos que ter. A deputada Rosana Vale esteve lá no nosso evento, ela sentou à mesa comigo, conversei bastante com ela, eu tenho uma antiga amizade com ela, e conversamos muito sobre tudo isso, né? E ela tem votado, às vezes, na Câmara, de acordo com a nossa visão, e não é minha visão, né? Ela pergunta para mim, mas eu pergunto aos meus pares, pergunto ao pessoal da federação, e aí nós chegamos a uma decisão, a gente coloca para ela, olha, a nossa visão é essa. E ela tem votado de acordo com a orientação que a gente tem dado, porque é óbvio, um deputado ele não é obrigado a entender de tudo ou de todos os assuntos. Então, essa aproximação que eu acho muito importante. Agora, o restante, tem muitos que vivem no mundo da fantasia, né? Que nessa CPI que vem acontecendo, de pegar aí o dono da Havan, né? O Heng, e fazer o que eles fizeram, aquela palhaçada, aquele circo que foi feito ontem, com um sujeito que não pega dinheiro do BNDES, quando não pega dinheiro emprestado com ninguém, que emprega aí, tem mais de 42 mil funcionários, que tem 120 e poucas lojas e abrindo uma atrás da outra no Brasil inteiro.
Esse sim é um produtor, né? Contrário daquele bando lá de safado que tem lá naquela CPI, que não produz um palito de fósforo e estão cheios de processos nas costas, sendo que se beneficiam, né? Tem a benesse de ser um senador, de serem senadores, e conseguir que o STF fique sentado em cima do processo deles, que nem o Renan Calheiros, que tem processo lá de mais de 10 anos. Então, essas coisas é que deixam a gente um pouco, sabe, desolado em relação ao país, em relação a tudo. Mas, assim, na média, no frigir dos ovos, nós temos uma ideia de que a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, tem que correr atrás. Não adianta ficar de braços cruzados, que nem, infelizmente, a população do Brasil é muito pacata mesmo. Já foi mais, acho que já deu uma melhorada nos últimos anos, mas é muito pacata e não luta. Talvez isso seja um restício que sobrou da época militar, né, que a gente não podia falar, e talvez isso seja um resquício disso aí. Mas a gente tem que reivindicar. Então eu convido todas as entidades, não é só a CDL, convido a todos que lutem pelo seu lado, pelo que entende que é certo, que é correto, porque assim é muito fácil chegar na mídia e falar, temos 14 milhões de desempregados. Será que nós temos, Anderson e Sartori, nós temos 14 milhões de desempregados? Você acredita nisso? Eu estava questionando o presidente do Sebrae. Nós temos realmente, temos até mais, se for o caso. Mas será que nós não temos 14 milhões de desqualificados? Então, aí é que fica a minha pergunta. Entendeu? São 14 milhões de desempregados ou desqualificados? Eu tenho problema de funcionários aqui na minha loja. Eu tenho uma loja pequena, eu sou uma ME, eu trabalho com 5 funcionários, tem problema de qualificação direto. Eu falei demais, né? Desculpe aí ter me alongado na conversa. Só complementando, Nicolau, essa informação dos 13,7% de taxa de desemprego é do IBGE, né? Foi divulgado nessa quinta-feira. É do CAGED, né? Exato. Isso aí eu sempre descredibilizo, viu, Anderson? Eu sou uma pessoa assim muito... às vezes eu sou criticado em relação a isso, e eu falo na rádio, até no nosso programa mesmo da CDL, porque eu descredibilizo essa pesquisa que é feita pelo CAGED. As pesquisas feitas pelo CAGED são registro de carteira baixa e registro. Quantas pessoas você conhece que trabalham sem estar com carteira assinada, Anderson? Eu te pergunto, quantas? Quantas existem na informalidade? Né? Então, o que eu entendo é isso. Nem o governo não sabia. Com o auxílio emergencial, eles estavam estimando aí 26 milhões, chegaram a 54 milhões. Não é verdade? De pessoas invisíveis, que eles não conheciam. Então, essas pessoas não estão comendo, não estão vivendo, não estão trabalhando? Lógico que estão. Estão na informalidade. O CAGED monitora isso? Claro que não. O CAGED só monitora quem registra no Ministério do Trabalho ou baixa no Ministério do Trabalho. Então, eu contrario essa pesquisa e tenho argumentos para contrariar. Perfeito. Ted? Nicolau, eu queria te fazer 2 perguntas, 2 em uma, né, na verdade. Uma, se da região você foi o único representante nesse fórum, e se, apesar de, como você falou, foi um evento até mais político, né? Se foi possível a delegação que você acompanhava, ou algumas delegações, conversar um pouco, ainda que um pouquinho, né, com o ministro Paulo Guedes. Olha, o ministro Paulo Guedes se mostrou uma pessoa muito acessível. Ele jantou com a gente, né? Então você vê que ele não foi lá só para fazer um discurso, virar as costas e ir embora, não. Ele jantou com a gente, ele conversou. Coitado dele, fiquei até com pena, porque eu nem tirei foto com ele, eu tirei uma foto dele à distância, porque eu fiquei até com pena dele, porque a quantidade de gente que gruda do lado do cara e quer tirar foto, o cara deve ficar de saco cheio, essa é uma verdade, né? Então eu nem fiz isso, porque eu acho que... você imagina, né? Um evento lá que tem mais de 2.000 pessoas, aí você fica lá grudando no cara, o cara tira foto com todo mundo, coitado. Então eu nem tirei, bati 2 fotos dele, assim, meio do lado dele, e ele ficou lá, sentou na mesa onde estavam os deputados, onde estavam as autoridades, o presidente da CNDL, né? E ele ficou lá conversando. Então,
ele teve um approach assim, muito bom com a gente, se mostrou sem pressa, e normalmente, né, o cara chega, discurso e vai embora. Não, se mostrou sem pressa. Então foi até bom assim, em termos de deixou o gabinete dele à nossa disposição, deu a importância devida a esse fórum, a importância que eu acho que o comércio merece. E foi uma pessoa muito boa, muito acessível nesse sentido. Então tivemos aí uma boa recepção dele, uma boa proximidade com ele. Nicolau, só confirmando, por favor, talvez você tenha dito e eu não percebi. Você foi o único representante da Baixada Santista nesse evento ou tinha mais gente? Não, da Baixada nós tínhamos CDL de Bertioga, CDL do Guarujá, CDL São Vicente não foi, CDL daqui da Baixada Guarujá e Bertioga. Tinha representação. E eu, né, de Santos. Tivemos o resto do estado de São Paulo também tinha bastante CDL. Nós estávamos num total de 28 representantes do estado de São Paulo, mais o presidente Maurício Steinoff, que é o nosso presidente da federação, e mais algumas pessoas também que são da federação, o vice-presidente, o Fogueiral, e nós estamos num total de 28 pessoas. Perfeito. Ô, Nicolau, daqui a pouco a gente vai chamar um cadinho da Sala Mata e daí a gente volta com você, que eu quero perguntar sobre esse anúncio feito pelo governo do estado da redução de ICMS. Você vai falar para a gente o que você acha disso. Daqui a pouquinho, só por recadinho da Sala Mata, a gente já volta. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá, esse foi o recado do Laboratório Célula Mater. Mandar aquele abraço para o Dr. Carlos, para a Fátima, para a Tamires, pessoal que comanda lá o Célula Mater, prestando um trabalho sempre importante aí em prol da nossa região. Nicolau, esse anúncio que o governo do estado fez ontem da redução do ICMS e desoneração fiscal, como é que você observa, né, pelo que foi falado aqui, a redução do ICMS vai constar a queda das alíquotas de 12% para maquinário, sucos e bebidas, enfim, a série de setores aí que vão ser ter redução, além da alimentação e bebidas, indústria do agronegócio, produção animal, embarcações, arte e fabricação de ônibus. Você acha que isso é muito se cobrava também, né, o Estado fazer a sua parte nessa exoneração, né? É um começo? Não, isso é uma enganação, isso é uma mentirada, isso é um marketing que o Dória está acostumado a fazer, é uma propaganda de mentira, ele está simplesmente voltando aos impostos que ele aumentou no começo do ano. Ele está retornando, entendeu? Então, e tem mais impostos que ele aumentou no começo do ano e ele não está retornando. Então, ele veio com uma conversa, tivemos arrecadação suficiente, agora podemos baixar os impostos, o ICMS principalmente, que é o imposto do Estado. Então, é mentira, ele está fazendo marketing, ele está baixando, realmente está baixando o imposto, mas ele não está baixando a níveis do que estava no começo do ano, não, ele está pondo no mesmo nível. É tudo pela metade do dobro. Isso, quase um black fraud, que ele está fazendo. Então, ele é um marqueteiro, né? Você conhece ele, todo mundo já sabe, e ele acha que com isso, com a divulgação disso na mídia, ele vai ganhar popularidade. Que cara legal, está baixando imposto. Se ele for presidente do Brasil, ele vai baixar imposto. Mentira, essa exoneração não existe, né? E está mais do que provado e gozado que a mídia não faz a divulgação. Por exemplo, numa discussão que nós temos aí recorrentemente, que é de interesse de todos, que é o da gasolina, com a revelação do presidente da Petrobras, depois do pronunciamento do Bolsonaro, mostrando que o preço da gasolina na Petrobras é 2,03, se eu não me engano, né? E o restante são impostos. Então, você veja só, você está pagando quase R$7 o preço da gasolina, o litro da gasolina, aonde custa R$2, o resto é imposto. Tudo bem que tem a margem de lucro do revendedor, né? Ele tem que ter o lucro dele, ele tem despesa, ele tem atendente, ele tem uma série de coisas,
mas a margem de lucro dele também não é alta, então o resto são todos impostos. E o ICMS é um deles. Você quer agir de uma forma correta? Tira o ICMS do Estado de São Paulo da gasolina, vê se ele tira. Tira nada. Então, assim, na verdade, ele é um mentiroso, ele não está baixando absolutamente nada. Ele está simplesmente voltando a níveis anteriores. Então, eu aumento hoje, daqui a 6 meses eu quero fazer meu marketing, eu vou lá embaixo e faço a minha propaganda dizendo que eu... Então, quando ele podia sofrer a pressão, nós estamos aí no auge da pandemia, no começo do ano, quando retomou, né, a segunda onda aí da pandemia, ele foi lá e na surdina aumentou, teve pouca repercussão, você deve lembrar, porque você está no jornalismo, você está na mídia, mas passa despercebido para a maioria das pessoas. E o que eles querem entender, o que ele quer fazer agora é entrar na mídia e mostrar que ele baixou. Então não baixou nada, ele voltou aos patamares que estavam. Isso é a realidade. Eu não estou falando isso porque eu não gosto dele, e eu não gosto mesmo, mas não estou falando isso por causa disso, eu estou falando porque não me engana, né? Ou então tem gente que gosta, né? Me engana que eu gosto? Não, isso eu não quero. Eu quero realidade. Baixa aqui os ICMS do Estado de São Paulo, que é 18%, chega a 25% da energia elétrica. Baixa. O Estado é o Estado que mais arrecada no país. Nós somos a maior receita do Brasil, né? É a União. Em segundo lugar está o Brasil, o São Paulo. Se o Estado de São Paulo fosse um país, nós seríamos o segundo da América Latina, daqui da América do Sul, em termos de arrecadação. Por que não pode abrir mão? Não pode abrir mão de impostos? Não, não pode. Então, essa é a nossa realidade. Vamos usar arrecadação. E olha que o Estado de São Paulo já perdeu muita indústria por causa disso, né? Sim. Por causa de ver. Isso já não é culpa do Dória, né? Isso aí o pessoal exalta tanto o Mário Covas aqui nesse país e nesse estado de São Paulo, mas o Mário Covas é um dos causadores da substituição tributária, foi ele que criou isso, na época dele. Ele falava, vocês querem tirar as indústrias aqui do estado de São Paulo? Mas nós somos o maior mercado consumidor. Você vai na internet hoje, tudo bem que naquela época não tinha internet, eu estou me alongando muito, se eu tiver, você pode me interromper, tá? Porque eu falo muito mesmo. Então, hoje, naquela época, tudo bem que não tinha internet, né? Mas hoje, você vai na internet, aí você vê o mesmo produto que custa, vou chutar um valor, R$100 aqui, você acha na internet por 80. Mas por que você acha? Aí tu vai ver, é lá da Bahia, é lá de Santa Catarina, por quê? Porque lá na Bahia é 6% o ICMS, o nosso é 18%. Você vê a diferença. E na internet não existe fronteira. Não tem fronteira dentro do Brasil. Então você compra em Mercado Livre, por exemplo, você compra de uma empresa que está lá na Bahia, você vai comprar o mesmo produto muito mais barato. Aí o cara vai falar assim, pô, esse cara aqui de Santos é mau ladrão. Não é que é ladrão. Quer ganhar muito. Não, não é isso. Né? Porque ladrão, eu até brinco com os amigos meus, eu não falo assim ladrão, né? Ladrão é quem rouba. Careiro, né? A gente fala, você é careiro, não é ladrão porque você não rouba. Aí fala, o cara é mó careiro, o cara vende caro. Não, não é. É que você não sabe o que tem de imposto embutido ali. Né? Você pega uma microempresa, como foi criada aí para beneficiar a microempresa, aí a microempresa compra de outro estado. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, Boticário. Você tem Boticário, todos os produtos do Boticário vêm do Paraná. Quem monta uma franquia do Boticário aqui em São Paulo, mesmo que seja uma microempresa, que é uma franquia, ele vai pagar substituição tributária e diferença de CM, ele tem que pagar em 30 dias, mesmo que ele seja microempresa. Por quê? Porque vem do Paraná. Todos os produtos do Boticário você deve saber que vem do Paraná. É uma franquia que é de lá. Então, é assim, você dá com uma mão e tira com a outra. Não, é assim que nós vivemos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que mais arrecada, por quê? Porque é o que tem mais empresas, a população é muito maior, mas também é o que mais cobra muito imposto, e cobra bem, viu? Fica devendo ICMS para tu ver se no máximo em 3 meses você não vai para a dívida ativa. Vai rapidinho, eles têm um corpo jurídico super eficaz. Maravilha. Ted, tem participações aí, umas interações aí?
Tem algumas aqui. O Marcelo Dias, bom dia, um ótimo programa a todos. O Alcides Catarina, bom dia a todos. Já peguei minha senha preferencial, estou na primeira fila. Brinca aqui o Alcides, né, que está sempre... No final do programa, sorteio de mais 2 kits daí do Lumarini, do DVD do Lumarini. Verdade. O Alcides deve estar de olho, é que ele está querendo ganhar um aí. A Odete Carvalho, bom dia a todos e um ótimo programa. Alcides Catarina aqui também falando parabéns pelo convidado. Obrigado, Alcides. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Eduardo Filete, bom dia, ótimas informações. Compartilhou aqui o programa. Obrigado, Filete. Elogiando aqui o Nicolau. Alcides Catarina. Eles são todos amigos. Isso, né? Não vale, não fala para eles que não vale, porque o Alcides é amigo, o Filete é amigo. Entendeu? Fala para ele que não adianta elogiar, que eu não vou dar desconto aqui na loja, não, quando eles vierem. E o Fábio Luiz aqui também fala: concordo com o Nicolau, desses milhões de desempregados, a maioria sem qualificação, né, que é o que o Nicolau abordava um pouco antes no programa. Ô, Nicolau, até aproveitando que você falava do Dória, né, eu vou te perguntar uma coisa que não tem a ver diretamente com o comércio, mas tem a ver com o ganho de dinheiro. Né? A partir de 4 de outubro, o governo do estado liberou a presença de público nos estádios de futebol, com uma porcentagem de 30%, né, Anderson, se não me engano, 30% dos estádios. Né? 30%, a capacidade é 30%. Ou seja, se a Vila Belmiro cabe 16 mil, aproximadamente 4.800, para arredondar 5 mil. E essa medida era para novembro, ela foi antecipada para agora, outubro. Aliás, que muito aconteceu com a vacinação, por exemplo, volte e mete uma antecipação. Você acha, até aproveitando o que você falou do ICMS, do Dória em relação ao ICMS, essa também é uma medida, Nicolau, que você vê como algo também de você aproveitar alguma coisa? Afinal, o futebol rende muito dinheiro. Não, veja bem, a situação dos clubes é difícil, a situação do Santos Futebol Clube nós sabemos bem como é que está. A arrecadação dos estádios é importante, a arrecadação dos clubes durante o jogo, né, principalmente quem tem mando de jogo, é importante. É uma receita que os clubes têm, né? É uma das, porque também está raríssimo, está rareando os patrocinadores também, né, com uma pequena recessão. E eu acho que a medida tem que voltar. Eu acho que fica uma hipocrisia, sabe? Nós vivemos uma hipocrisia. E você vai nesses barzinhos aí, lotados. Baile funk, todo mundo sabe. Baile funk, baile que não é funk. Tudo que é tipo de festa, você sabe que está tudo liberado e tem aí direto. Então é uma hipocrisia muito grande não querer liberar estádio de futebol para que tenham jogos. Mas por que essa hipocrisia? Nós vivemos... essa pandemia ela trouxe à tona muitas hipocrisias, né? Muitas coisas que você vê que está acontecendo, filas de banco, filas até de policlínicas, as pessoas amontoadas, e aí não pode ter gente em estádio de futebol. Eu não vou ficar me agarrando com ninguém em estádio de futebol, é só você controlar a entrada, é só você estar todo mundo com máscara, você ter a distribuição de álcool gel à vontade. E nós sabemos que a contaminação é pelos olhos, nariz e boca. Todo mundo de máscara, evita-se a contaminação. Se não houvesse contaminação e não houvesse aglomeração, não estaria contaminando tantas pessoas por dia. Nicolau, até Oi, desculpa. O TED levantou aí, respeito das torcidas dos estádios, né? Não custa lembrar que em novembro tem o GP Brasil, que era GP Brasil, agora é GP Estado de São Paulo, o GP de São Paulo de Fórmula 1. Isso. Né? E ele pretende botar 100% de Interlagos com os ingressos à venda. Então, para poder... vende o autódromo, vende a Fórmula 1 em 100% de público, ele vai proibir os estádios. Então, tem isso também. Foi um contrato que o governo do estado firmou com a Liberty Media, que cuida da Fórmula 1. Então, deixou de ser GP do Brasil para virar GP de São Paulo. Anderson, e uma outra coisa, né, em cima disso, do GP de Fórmula 1, a data inicial do GP agora, GP Cidade de São Paulo, era 7 de novembro. O governo do Estado de São Paulo, Dória, já havia anunciado quando da realização do GP, né, e dessa intenção de 100% de público, que a ideia era mudar a data para uma semana, dali a uma semana. A corrida seria dia 14, se eu não me engano. Para poder aproveitar o feriado. Exatamente. Quer dizer, você chama mais público ainda.
tudo pensado, tudo devidamente articulado. Nicolau, eu queria te perguntar. Pois não. Não, pode. Eu só ia repetir, concordar com vocês. É uma hipocrisia, né? Eu acho que algumas realidades estão se aflorando. A necessidade do fechamento do comércio, dos lockdowns que aconteceram. Eu tenho amigos meus de shopping que quebraram. 90 dias você fechado. Eu tenho um amigo meu que ele tem 4 lojas, 2 no shopping, 2 no outro, fica 90 dias fechado. Você acha que isso está certo? Hoje estamos enxergando isso. Gente, o prejuízo, a sorte dele é que, para não fechar as portas, ele vendeu um imóvelzinho que ele tinha, que trabalhou anos e anos para comprar, né, uma locação que ele tinha, teve que vender. Então, hoje, por quê? Por medidas impensadas. Não podia estar trabalhando no shopping, não podia estar com aquele controle de contingenciamento, com álcool gel, controle de temperatura, como estamos vivendo hoje. Por que não? Né? Não, fecha tudo. A discussão era fecha tudo. E o Bolsonaro falando na contramão, tomando pau. E no final chegamos à realidade que ele tinha razão. Caramba, para que fazer isso com a economia do país? Não, porque a França, porque a Inglaterra, porque não sei quem está fazendo. Por quê? Eles pensam melhor que a gente, eles são melhores que a gente. Nós não temos cabeça e raciocínio para entender e pensar. Não podíamos achar um meio termo. Eu fiz parte do comitê, e faço parte ainda, que ainda não encerrou, Comitê de Contingenciamento de Combate ao Coronavírus da Prefeitura Municipal de Santos, onde tem infectologistas que defendiam fechar tudo. E nós, eu, o Omar Assaf, que é do sindicato, o Heitor, que é dos senhores, né, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Similares, falando que não, vamos controlar. Mas nós éramos voto vencido. Por quê? Porque o pessoal da prefeitura, né, no caso antes era o Paulo Alexandre, depois o Rogério, defenderam, não, porque a ciência, por causa desse discurso idiota aí do Dória, porque a ciência, vamos ver a ciência. Tudo bem, não acho que os infectologistas não tinham razão, eles tinham razão, mas eles pensam do lado deles, eles não pensam no lado mediano da economia. Podia tranquilamente a gente estar trabalhando, né? Como muitas pessoas fecharam as suas lojas, porque a situação já não vinha bem, e o cara quebrou. E hoje ele não tem mínima, está procurando emprego. Eu conheço alguns comerciantes procurando emprego. Vai aqui no Patiporanga, aqui, conta para mim quantas lojas tem fechada lá. Vai no Balneário, vai no Miramar, quantas tem? Ontem no Patiporanga, dá dó. E abriu algumas já, viu? Já abriu algumas lojas novas. E você vê que tem um monte. Então, você acha que tinha necessidade de fazer isso, de causar esse caos? Parece que quanto pior, melhor. E você chega aqui, aí você vê a politização que aconteceu nessa pandemia, a briga, né, pelo poder que aconteceu. Os caras não deixaram nem o presidente governar, como já começaram a fazer campanha no primeiro dia no primeiro dia de governo deles. Então, assim, hoje nós estamos aí, desde 2020, vivendo uma pré-campanha da eleição de 2022. Você acha que está certo isso? Caramba. Eu quero que todos os políticos... Eu vou te falar, não é porque eu falei do Bolsonaro, não é isso. É porque eu quero, na verdade, que todos os políticos se explodam. Eu acho que esse país aqui, quanto menos intervenção política, menos atrapalha, né? Quanto menos eles colocarem a mão, menos eles atrapalham e deixam a gente trabalhar. Muito faz quem não atrapalha, né? Muito faz quem não atrapalha. É isso. Não atrapalha a gente, deixa a gente trabalhar e fica quieto aí. E curiosamente, o próprio Dória, né, meio que desmontou o comitê que ele havia criado para debater a economia, a Covid. Eram 20 pessoas, agora são 3 ou 4 só que se reportam a ele. Nicolau, estamos entrando em outubro, né? Época de contratações, o pessoal já começa a contar com isso, com as vagas aí para o final do ano. Como é que está essa expectativa aí, desse contexto que muita gente ficou pelo caminho, que não aguentou, mas outros estão dispostos a contratar? Olha, veja bem, nós estamos vivendo uma realidade que, assim, se eu for falar em mínimos detalhes, tu vai me mandar calar a boca, eu vou ficar 2 programas falando. Então, eu vou te falar assim de uma forma reduzida, resumindo. Sim. Temos, de um lado, pessoas querendo trabalhar sem qualificação, não têm a mínima condição e eles não querem se qualificar. Essa é a grande verdade. Se tu convidar para tomar uma cervejinha no bar, no boteco, o boteco fica lotado.
Mas se você abrir uma vaga de curso, que nem a gente tem aqui na CDL, para qualificação, 8 horas da noite não aparece ninguém. Então, ninguém se cadastra, mesmo que o curso seja gratuito, que é o que a gente sempre faz. Você não consegue formar uma turma. O Sebrae também tem enormes dificuldades para isso. Agora, se você colocar, por um outro lado, as necessidades dos comerciantes, os comerciantes também têm necessidades, mas a gente tem necessidades de pessoas que têm qualificação. Eu não estou precisando de gente aqui na minha empresa que você entre na minha loja e fale, pois não, né? Então não adianta. Por isso que nós tivemos aí um crescimento no e-commerce, por isso que nós tivemos um crescimento aí nos sites. Por que nós tivemos crescimento? Tivemos crescimentos porque ali você não tem ninguém te incomodando, você escolhe, você vai num site, você vai no outro, você procura o produto que você quer, você realiza a sua pesquisa de uma forma sem ninguém te incomodar, e você pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias pesquisando sobre alguma coisa que você quer comprar. Mas essas contratações, elas se fazem necessárias. Mesmo desqualificados, nós vamos contratar. E deve aumentar aí bastante o nível de procura por funcionários de emprego. Eu até recomendo, para não dizer que eu sou oposição às pessoas que querem trabalhar, a CDL está lá. Procure CDL Santos Praia, entre no nosso site e mande currículo. Nós temos lá um local lá no nosso portal, onde você pode enviar currículo à vontade. Mande, que as lojas sempre procuram conosco os currículos para a contratação. Vamos ter aí um bom número de contratados. Até mesmo aqueles que eventualmente foram desligados, né, por conta da situação econômica, mas que têm a qualificação, têm o conhecimento do trabalho, esses também eu acho que entram na frente da fila, acho que não tem como ser diferente, né? E uma recomendação que eu dou, não precisa enfeitar o currículo, não. Não precisa colocar 10 empregos, não, porque isso aí pega até mal para a pessoa. Pessoa que você vê, que às vezes tem 22 anos de idade, já trabalhou em 20 lugares, aí você também tem outra coisa que você olha, né? Fala, pô, peraí, esse cara trabalhou já aqui, ali, já trabalhou em 20 lugares, tem só 22 anos, como é que é isso? Esse cara não para no emprego, né? Então, assim, não precisa inventar nem enfeitar. Coloque a realidade, falem o que sabe fazer, porque, assim, quando a pessoa não sabe determinada coisa e mente no currículo, ela vai ser desmascarada logo depois. Então, só vai fazer o lojista perder tempo, ela vai perder o tempo dela, entendeu? E dedique-se, né? Porque uma coisa que eu sempre falo que é importante quando você trabalha, que eu tenho certeza que o Sartori faz, que você faz, e que eu também faço, é fazer o que gosta. Esse é o lado mais importante. Então, se você não é uma pessoa comunicativa, se você não gosta de comércio, lidar com o público, não procure no comércio, procure outra coisa. Se você gosta de se comunicar, eu quero procurar no comércio porque eu gosto de me comunicar, tudo bem. Faça o que você gosta, porque, assim, trabalhar só pelo dinheiro, você não vai ter sucesso naquilo que você faz. Tudo bem que o dinheiro é importante para a sobrevivência, mas você tem que juntar os dois, né? Você tem que unir os dois, fazer o que gosta e pelo dinheiro, óbvio, que é a remuneração que você vai ter. Maravilha. Ted? Nicolau, eu queria te perguntar, aproveitando que o Anderson falou sobre projeções aí de emprego no final do ano, e uma projeção mais próxima, mas é ligada às vendas, dia 12 de outubro, né, Dia da Criança, né, que é uma data que geralmente há procura por presentes, naturalmente. Qual é a expectativa, a perspectiva para esse Dia da Criança, que está próximo aí, né? Já estamos terminando aí o mês de setembro. Amanhã já é outubro. O Dia da Criança não é uma data forte, né? Comercialmente, vamos dizer, como o Dia das Mães, como o Natal, como ela se equipara ao Dia dos Pais, né? Que é uma data assim, mais específica de alguns presentes, né? Muitos têm uma boa venda, depende muito do ramo de atividade. Lojas de brinquedos realmente têm uma venda razoável, sempre dá um aumento. É uma data comemorativa que beneficia alguns setores do comércio. Mas, com essas pessoas circulando, ou que aquelas pessoas que são motivadas por comprar um presente para um neto, para um filho, ou para um sobrinho, seja lá qual for, né, para uma criança, ela também circula.
e as vendas, muitas delas são feitas por impulso. Então, você tendo um público Compra outras circulante... coisas também, né? Além do É presente. isso. Os mercados fazem muito isso, né? Os supermercados, eles fazem aquele famoso dumping, que eles colocam promoções em 2, 3, 4 produtos sacrificados, né? Às vezes até abaixo do custo, que seria um dinheiro no qual eles fariam uma promoção, né? Se eles forem fazer uma propaganda na TV, eles vão ter o custo. Então, eles pegam um produto, estimam um número de vendas e sacrificam. Aquela pessoa é atraída para aquele estabelecimento, no caso de um hipermercado, para comprar esse produto. E aquela técnica também, Nicolau, sem querer te cortar, eu não sei o nome, não sei se tem um nome específico, que o supermercado coloca o supérfluo na frente e lá atrás ele coloca o essencial, né? Que a pessoa vai atraída primeiro pelo supérfluo e depois vai para o essencial. Mas você sabia que isso tem custo? Tem? Isso tem custo, para a empresa, não para o supermercado, não. Você sabe que para você é representante da marca X, de um produto X, óleo marca tal, vamos supor. Para você ter na altura dos olhos, na prateleira do hipermercado, o teu produto, você paga para o hipermercado para você colocar aquele produto naquela altura dos olhos da prateleira. Caso contrário, quando você não quer pagar, a empresa não liga para isso, porque é uma marca boa, põe embaixo ou lá em cima. Entendeu? Porque aí a empresa, às vezes, ela não quer pagar por isso, porque às vezes ela tem uma marca de renome, sabe que a pessoa compra daquela marca, coloca em cima ou coloca embaixo. Você vê o poder de persuasão que tem o hipermercado. Então, isso também é feito dessa forma nos hipermercados. Então, aquelas gôndolas frontais, aquelas gôndolas que você vê na frente daqueles corredores, são pagos. Não pense que o produto é colocado ali porque o hipermercado escolheu aquele produto. Nada. Representante ou vendedor. Nada é aleatório. Nada. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Ali é tudo marqueteiro, tudo marketing, e eles sabem muito bem disso. E hipermercado é um baita de um bom negócio, né? Porque eles sempre compram no prazo específico, só pagam em 60 dias. Todos eles, se quiser vender, é assim, e vendem praticamente, na maioria das vezes, à vista, né? Então, por isso que já viu o hipermercado fechar as portas porque quebrou? Não tem, nenhum. Não. Eles crescem cada vez mais. Esse foi o único ramo de atividade, inclusive eu briguei muito por isso, e com o Rogério Santos aqui eu consegui, que não sofreu nada com a pandemia, muito pelo contrário, ele cresceu. Veja bem, eu que vendo celulares, eu que vendo produtos eletrônicos, tive que fechar minha loja. E eles continuaram com a parte eletrônica, TV, nunca se comprou tanto televisores, nunca se comprou tanto celular. Teve que dar uma parada nisso, né? Teve que a demanda para eles não venderem isso, né? Isso, no começo do ano, quando nós tivemos aquele meio lockdown aqui em Santos, os hipermercados foram obrigados a separar, porque eu briguei muito com isso, e realmente esse é o correto. Se é essencial o que era? Era comida. Essencial é comida, é carne, comida, arroz, feijão, não é isso? Agora, essencial era roupa, essencial era TV, essencial era produtos eletrônicos. Isso não é essencial. Se é essencial para eles, é essencial para mim. Então, não existia isso. E realmente eles ganharam muito. Eles não podem reclamar. O único que não pode reclamar são eles. Uma loja nas Americanas vender arroz, feijão e óleo também era totalmente fora do propósito inicial. É uma forma de manter aberto, né? Exatamente. Eles colocaram, teve lojas que alterou o seu contrato social, né? Mudou o seu NID, né? Que é a especificação de venda, exatamente com esse intuito, de poder abrir, porque era um subterfúgio que encontraram para poder conseguir trabalhar. Teve loja de R$ 1,99 que ficou aberta, porque tinha no seu ramo de atividade e comida, podia vender alimentos. Se tivesse lá no seu alvará alimentos, ele podia trabalhar. Então, esse aí também foi um subterfúgio, né? E muita gente ficou revoltada com isso, muita gente. Com certeza, com toda a razão. Ted, o programa caminhando para o final, aí, mas tem algumas interações ainda para falar. A gente tem o sorteio daqui a pouco, mas já fica à vontade para dar o seu destaque final aí, pergunta para o Nicolau, fica à vontade. Só citando aqui a participação do Alcides Catarina, aqui falando justamente do sorteio, né? Vou ganhar hoje, tá animado o Alcides aqui.
Pois domingo é meu aniversário e vou ganhar esse presente. Olha aí, Alcides, tá correndo atrás do presente. Aí tá certo. Não, Alcides vai ficar velhinho, acho que é 70 anos que ele vai fazer. Ih, cara, entregou a idade do Alcides. Caramba, boa, Nicolau. O Jefferson Novelli está... Ele é só um ano mais velho que eu, acho que ele vai fazer 65. Ah, entendi. O Jefferson Novelli assistindo, Sônia Maria Santos assistindo aqui, deixa o seu recado aqui. Bom dia ao 3 em Pauta. São essas as interações, já agradecendo antes do sorteio, né? Já agradecendo mais uma participação do Nicolau Beide aqui no 3 em Pauta, sempre com opiniões e esclarecimentos muito importantes. Um grande abraço a todos. Valeu, Nicolau. Queria agradecer muito a tua participação, a disponibilidade de conversar com a gente. E sucesso aí. Eu que agradeço. Mas antes de a gente encerrar com você, como eu falei, a gente vai ter o sorteio agora de 2 kits do Lumarini, com 2 livros e um DVD sobre ele que é um aventureiro, é um viajador. Posso participar também, não? Eu posso participar? Eu posso participar, mas não posso ganhar, né? Isso é complicado. Mas eu queria que você falasse 2 números, de 1 a 40. Eu vou só atualizar a coisa dos números, né, Nicolau? Você pode falar um número de 1 a 53, só que tirando, porque eu estou colocando, porque houve 2 ganhadores na terça e 2 ganhadores na quarta. Então, a gente, para não mudar a numeração, a gente só fala, não pode escolher esse e aquele, porque eles já ganharam. Então, é de 1 a 53, menos os números 11, 16, 18 e 24. É de 1 a 53, exceto esses números que eu falei. 2 números, né? 2 números, né, Anderson? Tá bom, então já que eu demonstrei a minha preferência política, eu vou falar 17. 17. E mais um? Qual é o último que você falou? 53. Então, 53. Então vamos lá. 17. Deixa eu achar aqui. 17. Olha só! Fabiana Norato. Grande Fabiana. Parabéns. Está aqui. Vou até já acrescentar aqui que ganhou hoje. E o 53, deixa eu ver. É uma mulher também, Tatiana Sápia. Eu acho que ela participou do programa de ontem, quando trouxemos a Nel lá do Casarão Kids, né? Acho que ela participou ontem. E um grande Parabéns a ela. Vamos entrar em contato para poder fazer a entrega do kit com os livros e o DVD. Nicolau, obrigado mais uma vez. Um grande abraço a você. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou à disposição. Qualquer esclarecimento. Eu sei que eu falo muito, né? Mas eu tenho umas opiniões um pouco diferenciadas, mas estou à disposição de vocês aí, tá? O Sartório, o Anderson e a Cris também, tá bom? Manda um beijão para ela. Mas a gente gosta de ouvir quem tem o que falar, Nicolau. Então, essa é a diferença. Um abraço a você, Ted. Um abraço, meu amigo. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Um abraço ao Nicolau. Tchau, até mais. Um abraço a todos, viu? Até a próxima. Convite feito amanhã, 10h30 da manhã, aqui na Ômega, com mais um 3 em Pauta. Um grande abraço a todos, sempre com o presidente do Laboratório de Célula Máter, presente quando você mais precisa. Um abraço a todos, fiquem bem, e amanhã a gente está de volta. Tchau, gente.